Olá, olá, turma do Instagram, olá, turma do... Aqui, voltamos ao vivo. Como vão vocês? Boa tarde. Estou num lugar diferente hoje. Vamos abaixar a musiquinha. Júlio Vasque, muito obrigada. Neide Cossenza, vamos compartilhando esse programa. Eu estou aqui no consultório da mestra, exatamente, em educação, Luciane Molina. Esta moça bonita que está aqui do meu lado, linda, que vai bater um papo com a gente. Vocês vão conhecer o trabalho desta moça. E eu fiz de propósito essas coisas aqui atrás que eu vou mostrar para vocês todas. Lu, muito obrigada por receber aqui na sua casa, na sua sala de atendimento. Imagina, eu que agradeço. Bom, para começo de conversa é o seguinte, Lu, você é pedagoga. Sou pedagoga, minha primeira formação é em pedagogia, e depois eu fiz outras especializações para trabalhar com pessoas com deficiência visual. Fiz uma especialização em atendimento educacional especializado, em tecnologias e formação de professores, e agora minha última formação foi o mestrado em educação. Além disso, eu também trabalho com audiodescrição. Ela não para. Ela não para. É um pouquinho de cada coisa. Como vocês já podem ter percebido, a Luciane é uma deficiência visual. A vida inteira? A vida inteira. Eu nasci com baixa visão, né? Eu já enxerguei um pouco mais. Um pouco mais assim, eu já enxerguei mais, porque hoje já... Nada. Então... Como fala o Flávio Augusto, mostra pra mim, quero ver. Aí, eu nasci com baixa visão, então eu tive alguma experiência com as imagens, mas de uma forma muito pequena, né? De uma forma muito pouco nítida. E aos poucos eu fui perdendo essa pequena capacidade de enxergar que eu tinha, até eu não enxergar nada, até a visão não dar conta de escrever, de ler, de realizar tarefas do dia a dia. Quantos anos você tinha quando isso aconteceu? Foi gradativo, foi acontecendo, e eu aprendi braille com 13 anos. Eu estava mais ou menos na sétima série, no oitavo ano. Nossa, Lu, numa idade danada. Danada, não. sim, Puxa danada. vida, de autoestima, adolescente. Você é uma mulher bonita toda a vida. Você sabe que você é bonita, né? Não, então, eu nunca tive problema assim, de aceitação com relação à deficiência, até porque eu sempre convivi com isso, né, desde pequeno. Embora eu tenha tido a baixa visão, eu sempre convivi com a possibilidade de não enxergar como as outras pessoas sempre me enxergaram. Então, quando eu me dei conta que eu já não estava conseguindo mais ler e escrever, nem com as letras gigantes, ampliadas, com lupa, etc., aí a gente foi procurar outros recursos que me possibilitaram continuar os estudos, que no caso foi o braille. E aí eu aprendi o braille, com 13 anos eu aprendi o braille. Eu passei a estudar, eu transportei toda a parte impressa, escrita, para o braille, para o relevo, para a leitura em relevo, enfim. E aí, posterior a isso, eu fui perdendo mais a capacidade de enxergar, e foi muito gradativo. E eu nunca tive assim, problema com relação a isso, porque as coisas foram acontecendo de uma forma muito natural. E eu sempre tive um acompanhamento muito bom da família, né? Um apoio muito bom da família. Sua mãe é 10, seu pai é 10, né? São todos 10. Os amigos também, né? Eu acho que o grupo de convivência é muito importante para que as coisas aconteçam, né? De uma forma muito natural, como aconteceu. E eu gostaria que isso fosse para todas as pessoas, né? A gente sabe que não é, né? A gente sabe que a perda da visão para muitas pessoas é uma barra e que as pessoas precisam superar. É que as pessoas falam assim, tem umas conversas loucas na vida que falam assim, se você tivesse que perder uma perna ou um braço, o que você escolheria? Se você ficasse surdo ou cego, o que é? Tem umas conversas loucas Umas conversas loucas. Mas sempre vem uma resposta, perder a visão deve ser um horror. É um horror ou não é um horror? Então as pessoas às vezes perguntam ruim, pra o que mim, não é? Como que é não enxergar? Isso. E eu devolvo a pergunta, eu falo assim, como que é enxergar pra você? Então eu acho que a essência do que a gente é aquilo que a gente está acostumado a desenvolver ao longo de toda a vida. Eu nunca tive uma visão 100%, eu nunca enxerguei o que as outras pessoas enxergam. Então eu não tenho essa experiência para dizer o que é pior e o que é melhor. Eu não tenho essa experiência. Não dá para comparar. Não dá para comparar. É óbvio que a visão, ela traz para você cerca de 80% de todos os estímulos
ao nosso redor, a gente consegue captar pela visão. Então, a ausência desse sentido é algo que traz 80% de toda a informação, porque a visão é um sentido dinâmico e simultâneo. Então, ao mesmo tempo que você olha para um lugar, você vê profundidade, você vê cor, você vê movimento, coisa que com o tato, com a audição, você só consegue de forma fragmentada, uma coisa de cada vez, né? E quando você perde essa capacidade de enxergar, né, você fica num mundo à parte, né? Porque o mundo ele não está adaptado para quem não enxerga, o mundo é para quem enxerga. Aí entra a Luciane Molina, daqui a pouco nós vamos contar por que ela entra nessa parte. Agora, nisso desenvolve outros sentidos, né? Porque eu cheguei aqui, ela falou, você achou fácil? Eu falei, bom, do jeito que você enxerga é muito fácil chegar a qualquer lugar, porque a direção que ela dá é muito lógica, rápida, certeira. Sim. Não é? Foi desenvolvido essa... A ausência de um dos sentidos faz com que a gente aprimore os outros sentidos, né? Tem um autor que a gente estuda muito na educação e na psicologia, que é o Vygotsky. Então ele fala que na ausência do caminho natural, os caminhos alternativos, eles entram em ação. E no caso dos outros sentidos, do desenvolvimento das habilidades dos outros sentidos, funciona como um desses caminhos alternativos. Então, se a gente não tem a visão, a gente vai aprender a utilizar outros caminhos. O que você desenvolveu mais? A gente aprende a ouvir os sons, a captar esses estímulos pelos sons, pelo tato, pela vibração, pelo deslocamento de ar. Então a gente sabe que a gente está numa esquina, a gente sabe que a gente está num ambiente fechado, a gente sabe que a gente está passando perto de algum estabelecimento pelo cheiro, pelo som. Então a gente aprende a desenvolver todos esses estímulos, esses sentidos remanescentes para a gente captar esses estímulos que a gente não teria com a visão. Você é a prova viva que o nosso cérebro tem uma capacidade infinita de aprendizado, não é? Sim, o cérebro tem essa capacidade de aprendizado e tem essa capacidade de regenerar esses aprendizados para diferentes áreas, né? Olha que bárbaro! E isso você foi desenvolvendo e resolveu fazer educação por quê? Eu decidi fazer educação justamente numa fase de transição. Você se sentiu inibida? A primeira pergunta é essa, em alguma profissão, ou continuar estudando por conta dessa falta de visão? Não, eu sabia que eu ia encontrar dificuldades até hoje, né? A gente encontra em qualquer setor que a gente vá trabalhar, ou que a gente vai estudar. Eu acho que não por conta da deficiência, mas por conta da falta de estrutura da sociedade em atender uma pessoa com deficiência. O mundo é construído para quem enxerga. É aquilo que eu disse, o mundo é construído para quem não enxerga. Mas eu acho que hoje... Ela fala para quem não enxerga. Para quem enxerga. É como eu brigo com o pessoal da prefeitura, o pessoal da prefeitura, da Secretaria de Logística e Trânsito, né? Eu falo, escute, vocês planejam para carro, porque ciclista e pedestre fica em segundo plano. Né? Agora ciclista está começando, mas pedestre vocês não pensam na gente de jeito nenhum. E a deficiência fica em último plano, né? A gente percebe. Então, voltando à sua questão inicial sobre ter escolhido a educação como uma profissão, eu fiz essa escolha num momento de transição. Eu terminei o ensino médio e eu parei, falei, nossa, o que eu vou fazer agora? Né? Eu sempre, todo jovem, né? Todo jovem. Eu sempre gostei de estudar. Eu gostaria de ter seguido uma área, que seria a área da comunicação, mas na época eu não tinha... Mas você teve que brigar muito para ter livro em braille, não teve não? Muito! Até hoje a gente briga por conta de acessibilidade, né? Brigar muito. E aí eu falei assim, vou fazer magistério, porque na época que eu fui aprender braille, a grande dificuldade foi de encontrar um profissional especialista que pudesse me ensinar o braille. Né? Então, aqui na região a gente não encontrava isso com facilidade. E até hoje não encontra. Bom, agora tem você. Agora tem você. Né? E até hoje a gente não encontra. Então, naquela época era muito mais difícil, né? Há 20 anos atrás. Você aprendeu com quem, então? Eu aprendi com a Patrícia. Ela trabalhava no Fundo Social, aqui era no Pedregulho, né? O Fundo Social era ali, onde é a delegacia agora, né? De investigação. Fundo Social. Achei. Isso, era ali, onde hoje é a delegacia. Isso.
mudaram? Mudaram. Isso. Mudou agora há pouco tempo. Então o Fundo Social era ali. E a Patrícia era uma professora especialista que trabalhava ali. Então a gente descobriu a Patrícia e foi com ela que eu aprendi. Ela era a única profissional aqui da região inteira que trabalhava a questão do Braille. Então logo que eu terminei o ensino médio, eu falei, não, eu vou seguir para a educação porque eu quero que outras pessoas com deficiência tenham as mesmas oportunidades que eu tive. E para isso, a gente precisa ampliar a oferta de ensino de professores especialistas. Então eu fui fazer a educação justamente para trabalhar nessa área. Eu fui fazer o magistério, depois eu entrei na pedagogia. Logo que eu entrei no curso de pedagogia, eu já passei no concurso público e já fui atuar com isso. Passou aonde? Em Lorena. Eu trabalhei 12 anos em Lorena. 12 anos em Lorena. Dando aula de Braille. Eu trabalhei 9 anos dando aula de Braille e alguns anos dentro da Secretaria de Educação, fazendo a questão de sala de recurso multifuncional, coordenando a parte de sala de abertura de sala de Troca em feijão com arroz. A sala de recurso multifuncional são as salas dentro das Compartilha escolas. isso, gente, porque tem muita gente que vai precisar ouvir isso aqui. Sim, as salas de recurso multifuncionais, ela surgiu com a política de educação especial do MEC de 2008, que levou para dentro das escolas salas de recurso com professores especialistas para atender alunos com deficiência. Então o aluno, ele tem o direito, ele tem o dever de estudar no ensino regular, mas ele tem a possibilidade de receber um atendimento especializado de acordo com a necessidade dele nessa sala de recurso no contraturno. Um aluno com deficiência. Com qualquer deficiência, a deficiência de aprendizado, ele é um pouco mais lento para aprender. A deficiência não intelectual, a deficiência visual, auditiva, a deficiência visual. Então ele estuda na sala regular num período, por exemplo, de manhã, e no contraturno, no período da tarde, ele vai para essa sala de recurso dentro da própria escola dele ou de uma escola polo, para ele aprender a questão de Libras, no caso do surdo, do Braille, no caso do cego. Então é esse apoio. Então eu trabalhei em Lorena com a parte de implementação dessa política, a implementação da sala de recurso e a formação de professores, que é o carro-chefe aí nosso. Esse era o grande problema. Pessoa, como você sentiu a dificuldade de encontrar alguém que te desse aula de Braille, anos depois, a mesma dificuldade, na verdade? Ainda bem que tinha você. Sim, para começar. Dificuldade para começar. E daí você ensinou os professores que enxergam o Braille. Sim. É difícil. Eu comecei a trabalhar com professores, né, para ensinar professores em 2006. Então já faz algum tempo. Não é difícil, Neuza. A estrutura é um pouco diferente, a estrutura de aprendizado, porque quem enxerga vai aprender com a visão. Ele não vai ter o desenvolvimento tátil, a habilidade da ponta dos dedos, para ele ler o relevo do Braille, por exemplo. Então ele vai aprender a estrutura das letras através... Eu vou mostrar, pode ficar aí. Peguei aqui, ó. Tem um livro tá aí. Então, esse material... E esse material o que é? Esse material é chamado de reglete, tá? Eu não preciso falar nada, ela mostra pra você. É chamado de reglete e é um instrumento que nós usamos para fazer o relevo das letras, para a gente escrever o Braille. O relevo eu faço com esse O negocinho relevo aqui. faz com punção, né? É um instrumento pontiagudo em que a gente vai dentro de cada uma dessas janelinhas vazadas, né, que são retângulos vazados, a gente vai colocar o punção dentro desse retângulo e vai pressionar. Então ele vai fazer o relevo, pressionei, ele faz um toque. Sim. Tá? E faz aí um furinho. faz um furinho, ele vai pressionar. Só que quando a gente abre essa régua para ler, não tem nada escrito, porque o relevo ele vai ser formado lá do outro lado do papel. Aqui, O que eu escrevi formou um relevo, 3 pontinhos agrupados um abaixo do outro, que no caso seria a letra L. Não dá para o pessoal ver, mas no caso seria a letra L. Você está sentindo? O que você quer? Eu mexi na mesa dela toda aqui e ela está procurando. Eu estou procurando. É um retângulo com 6 círculos. Um retângulo aqui, de borrachinha. Tá aqui. Isso. Achei um retângulo. Só pra tá gente vendo? Ela mostrar. É prática. Retângulo de borrachinha, achei. Isso, só pra gente mostrar pro pessoal o que é a estrutura do Braille, porque é importante a gente mostrar para que as pessoas saibam que não é um bicho de 7 cabeças e que todo mundo pode aprender, né? O Braille, ele acaba sendo um elemento de socialização da deficiência, né? De inclusão, porque quanto mais pessoas souberem o Braille, mais elas vão estar capacitadas a lidar com a deficiência visual de uma forma mais natural. E
O deficiente visual vai ter uma socialização melhor, porque pode conversar, pode falar. Pode mandar recadinho, mandar bilhetinho, recadinho. carta de amor, tudo mais. Falar em bilhetinho, você usa o WhatsApp? Eu uso o WhatsApp. Vamos fazer o braille e eu mostro como eu uso o WhatsApp. O que é esse retângulo? Esse retângulo vazado é a estrutura do braille, do código braille. O código braille ele foi criado na França e em 1825, mais ou menos, por um jovem francês que ele perdeu a visão com 3 anos de idade enquanto ele brincava na oficina do pai dele. E ele foi para uma escola, para um internato lá na França, e lá dentro ele não se conformava com a maneira como o ensino era ministrado, que era só por decoreba, o aluno tinha que decorar e recitar tudo aquilo. E ele acabou desenvolveu o método Braille, que é um método de escrita em relevo. Essa é a estrutura do código Braille. É um retângulo com 6 círculos dispostos em 2 colunas. De 3 pontos. Tá aparecendo lá? Tá aparecendo lá. Tá lá. De 3 pontos cada. É isso aqui, tá? Isso é a estrutura. Essa é a estrutura, essa é a base. Essa é o símbolo fundamental do sistema Braille. Isso é chamado de célula Braille, tá? Que é a origem de tudo, é a origem de todos os sinais. Então, eu tenho esses pontos, eles são distribuídos espacialmente por uma localização. De que maneira? O primeiro ponto à esquerda é o meu ponto número 1. Abaixo dele eu tenho o ponto número 2. Depois eu tenho o ponto número 3. Essa na minha coluna da esquerda. Depois na coluna da direita eu tenho o ponto 4, lá em cima. Da esquerda. Da direita. É que a gente está invertido. A gente está invertido, exato. Sim, a gente está invertido. Aí na coluna da direita eu tenho o ponto 4. Tá virado para eles. Tá virado para eles e não para nós. Tá. Abaixo do ponto 4, viu? Eu tenho o ponto 5. A cabeça dela funciona melhor que a minha. E abaixo do ponto 5 eu tenho o ponto 6. É que a gente está acostumado a trabalhar com esquemas espelhados, né? Por conta do Braille. E aí, conforme esses pontos são distribuídos dentro dessa célula Braille, eu vou formar os símbolos e as letras. No caso, a letra A, como eu formaria a letra A? Colocando apenas o primeiro ponto à esquerda lá em cima. Perfeito. Então, só esse primeiro ponto é a letra A. Eu vou deixar virado para ele, está dando para você ver? Tá dando para eu ver. Tô vendo bem. Eu vejo por lá também. A letra A, tá? Eu tenho a gente vê, mas não enxerga, tá? Eu venho e não enxerga. Tem muita coisa na vida que a gente vê e não enxerga. Aí, para eu fazer a letra B, eu acrescento mais um ponto. 2 pontos. E o 2. Tá? Bárbaro. A letra C não é 1, 2 e 3, tá? Tem uma estrutura lógica e pra gente seguir essa estrutura lógica, a gente tem que entender também como se processa esse aprendizado. Então, eu só vou passar algumas noções. A letra C é o 1 e o 4, no caso, tá? Vou escrever aqui a letra do nome da Neuza. Ela vai dizer pra mim quais pontos são. Vai escrever Neuza aí? Não, só vou escrever a letra, o N. O N. Então ficou 1, 3, 4 e 5. Sim, essa é a letra N. Então a letra é associada a um número. A letra é associada a um formato, né? Esse formato, no caso da letra N, né? Ele é obtido através desses 4 pontos. Então, quando a gente fura esses 4 pontos aqui, nesse instrumento, no reglete, né? Se a gente fizer a letra reglete, se a gente fizer esses 4 pontos dentro dessa janelinha, a gente vai ler a letra N aqui no papel, tá? Maravilha! Não é difícil, né? Não é difícil. Não é difícil. Não. Agora me conte o que é isso aqui, essa regra, essa coisinha. Eu distribuí vários materiais aqui pela mesa. Essa regrinha é um assinador para a pessoa com deficiência visual assinar. Então, a gente coloca o assinador na folha e tem um orifício vazado e a pessoa escreve aqui, faz a assinatura dela nesse orifício vazado. É um apoio para que a pessoa consiga assinar na linha certa. Outro dia nós estávamos na reunião do Conselho da Cultura e, claro, Flávio Augusto, ex-secretário de Cultura, estava assumindo a sua cadeira e precisava assinar a lista de presença. Ele tirou do bolso uma reguinha.
diferentinha dessa. Essa aqui foi minha mãe que fez pra mim, não tira do bolso de jeito nenhum. A gente vai adaptando as engenhocas, né? Como aqui em casa, né? Eu sou filha de professora de educação artística, de artesã, então o que acontece? Tudo que eu precisei durante toda a minha trajetória acadêmica, tanto como aluna como professora. O que foi mais difícil? O que você sentiu? A minha mãe adaptou, então ela foi construindo materiais, depois a gente pode mostrar pra eles. Tá. Eu deixei Eu tô com uma coisa aqui, olha, esse aqui. Sim. O que vem a ser isso? Esse aqui é um quadro, deixa eu mostrar pra eles, senão a gente vai fazer a inclusão reversa, a gente vai ver eles não. Lá. Esse aqui é um quadro, acho que não deve estar tá aparecendo tudo. Tá. É um quadro com todo o alfabeto Braille, né? Então, a gente... tá escrito primeira série, segunda série, terceira série. É porque o alfabeto Braille ele é dividido em várias séries de sinais. Então, como vocês podem perceber, eu tenho aqui a minha letra A, que é aquela estrutura, né, do ponto 1, a minha letra B, que é aquela estrutura do ponto 2, e assim por diante aqui na primeira série até o ponto J. A segunda série de sinais, que vai da letra K até a letra T, que no caso são de 10 em 10 letras, eu sempre vou repetir a série anterior acrescida do ponto 3. Então, por isso que a minha letra L são os pontos 1, 2 e 3. Por quê? Porque equivale a letra B da primeira série mais o ponto 3. E assim por diante. Eu tenho a minha terceira série de sinais, vou subir para pegar. Tá pegando. Tá pegando bastante. Tá pegando? Tá. Eu tenho a minha terceira série de sinais, que é equivalente à minha primeira série de sinais, ponto 1, acrescida do ponto 3 e 6. Então aqui eu tenho o U, o V, no caso, que seria a letra B, acrescida do ponto 3 e 6. E assim a gente vai acrescentando pontos e vai formando as linhas. Isso aí é a arte da sua mãe, né? A arte da minha mãe. Ela é uma artesã maravilhosa, estava vendo os trabalhos dela lá. Tudo que eu fui precisando durante esse meu percurso, ela construiu. Então eu chegava em casa, mãe, a gente precisa construir alguma coisa para ensinar fração para o aluno. Então ela sentava, a gente bolava as coisas, sempre passando por uma consultoria da professora aqui, né? Claro. Claro. A gente precisa construir um jogo para ensinar A sua mãe lê Braille de cabo a rabo. Lê Braille de cabo a rabo, como se estivesse lendo em tinta. Que baba! Só que assim, a gente tem Deixa eu pôr aqui. aquele ditado de que santo de casa não faz milagre, né? E é muito engraçado, porque quando ela foi aprender Braille, eu já trabalhava com isso. E ela aprendeu Braille num curso em São Paulo, que a gente foi fazer. Então ela sempre me acompanhou. Ela, até no magistério e na pedagogia, quem foi fazer magistério e pedagogia comigo? Ela, porque... Ou seja, ela está formada em tudo. Está formada em tudo. A instituição ela não estava, na época, preparada para receber um aluno com deficiência. Então ela ia para transcrever minha prova, então eu fazia a prova em Braille, eu fazia toda a atividade em Braille, então ela pegava e transcrevia. O que é transcrever? É pegar o Braille e passar para a escrita comum, para a grafia comum. Eu tinha um colega na faculdade de psicologia, você conhece o Marcos? O Marcos fazia prova oral. Né? Ele fazia em Braille e depois fazia a prova oral com o professor. Sim, né? Eu não sou muito adepta à prova oral. Olha, isso aqui é uma carta de baralho. Sim, Braille, adaptada. É adaptada, olha aqui, eu estou passando o dedo aqui. São 3 pontinhos na direita e um em cima no meio. Qual é a carta? Joguendo, você assim. Deixa eu não, ver. você tá torta. Eu tô assim, torta. Ó, é o rei de copas. São 2 pontinhos, que é o K, e a letra C, que é 1 e 4 de copas. Eu peguei embaixo. Você pegou embaixo. É o rei de copas. E aí tem o Uno ali do lado, né? Até teve uma na internet, tá circulando, o Uno em Braille, o Uno em Braille. Só que eu já faço adaptação do Uno há muito tempo, então não é novidade pra mim. O Uno é essa outra caixinha aqui? Não, o Uno tá solto ali, atrás da caixinha. Atrás da... Ah, tá aqui. Isso. Esse colorido, esse é o Uno. Esse é o Uno, já tá com Braille também. Você adaptou? Na pontinha. Eu adaptei, eu mesmo faço adaptação. Esse aqui é o Coringa. Deixa eu pegar alguma outra carta aqui. Esse daqui é o 7 azul. Olha lá. Viu? Você mesmo que fez. Eu que faço adaptação. Eu compro o Uno e faço adaptação em Braille. Pra poder jogar. Sua mãe falou, olha, é um 7 azul e tal, não sim. sei o que. Você sabe a regra do jogo? Eu não Sei sei a a regra regra do do jogo. jogo. Ih, arrebentei seu elástico. Não tem problema. Depois eu vou pôr outro. Quer que eu guarde Tá aqui.
Não, aí vai atrapalhar. Vou pôr aqui. Depois sua mãe vem aqui e te ajuda. Depois eu guardo. Conte uma coisa para todos nós. Diga. Você trabalhou na cidade de Caraguatatuba e eu conto para todo mundo isso, que você adaptou a cidade para deficiência visual. Eu trabalhei em Caraguá de 2013. No finalzinho de 2013 eu fui para lá para ministrar um curso para 2 turmas de professores. Compartilhem. E de 2014 ao início de 2017 eu trabalhei na Secretaria da Pessoa com Deficiência, fui presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência lá. E no início dos nossos trabalhos eu fiz um projeto de placas braille com latinhas de refrigerante. Então eu peguei as latinhas de refrigerante, cerveja, Coca-Cola, enfim. A gente abri as latinhas e escrevi braille nas latinhas para fixar nos prédios públicos, né? Entrada, saída, a escada, os setores de cada prédio. Porque as prefeituras, quer dizer, os planejamentos são obrigados a fazer a calçada com aquela direção. Com acessibilidade. Acessibilidade, sim, certo. Sim. Com a rampa, com aquela coisinha no meio. Com piso tátil. Piso tátil, chama. Eu até deixei um chaveirinho aqui, isso aqui é o piso tátil, é a miniatura de um piso tátil. Então a gente tem, o piso tátil ele vai guiar a pessoa com deficiência visual pelos trajetos, né? Seja dentro dos prédios públicos, no caso bancos, se você for em banco você vai encontrar o piso tátil, ou em prédios públicos, na prefeitura, em banco tem, tá? O Banco Brasil tem, todos os bancos têm. Piso tátil, o que é? Que a gente vê e não enxerga? Vê e não enxerga. Na verdade, não é que vem e não enxerga, é que às vezes aquilo não é tão familiar e aí você acaba passando despercebido, né? Sem dar tanta importância para aquilo. E aquilo tem muita importância para quem precisa realmente, né? E aqui é o piso tátil, então eu tenho um piso de alerta, que é esse cheio de bolinhas, né? No caso aqui está em miniatura, mas o chão vai estar maior. O piso de alerta, ele é o que ele diz, alerta. Então, sempre que a pessoa chega no piso de alerta, é sinal que tem algum obstáculo ali na frente ou tem alguma direção para ela fazer uma curva ou uma bifurcação, tá? Então, ela tem que parar para ficar atenta, para ficar alerta ao que vai acontecer. E eu tenho o outro, que é o piso direcional, que é cheio de tracinhos. Esse é o piso direcional, que é o que a gente encontra no caminho, que é onde a gente está caminhando e ele vai seguir uma direção pra gente. Agora nós temos, acho que umas 2 calçadas, 3 só. Eu não conheço nenhuma. Tem uma na Avenida Presidente Vargas, é verdade. na Bosque. Tem mesmo. Tem, né, na calçada do ponto do ônibus da Aparecida, tem. Sim. Já picotaram porque o Saeg foi lá, quebrou para arrumar o cano e não refez. Ou seja, o cego parou. Ele parou e não sei. E aí, pra onde é que eu vou agora? Quer dizer, o cara não botou o negócio no lugar de novo. Tem que pôr. A estrutura. Você já deu cabeçada em cesta de lixo das... Eu já dei. Testada em cestinho de lixo que põe no portão da casa das pessoas. Isso aí é comum pra qualquer um, né? Até quem enxerga tá sujeito. O dono da casa não saca isso? Lixeira. Vaso, né? Às vezes vaso que eles colocam na beirinha do muro, da calçada. É super complicada. Esse projeto com latinha, eu achei interessante. É interessante porque a gente vai fazer a sustentabilidade, né? Vai tirar esse material, né? De circulação, que é um lixo, e vai fazer um reuso desse lixo. E o custo é baixíssimo, porque a gente vai pegar uma lata que vai ser descartada e vai transformar isso numa placa de sinalização para fazer um benefício para o prédio público. Como é que você fixou aí? Não, o braille, ele tem um padrão, uma estrutura, não tem como fazer um braille grande. Então a palavra, ela é sempre do mesmo tamanho, ela é linear. Então a gente vai escrever a palavra ali, por exemplo, refeitório. Na plaquinha em braille, ela vai sair mais ou menos desse tamanho, a palavra refeitório. A gente recorta a plaquinha, coloca numa base para que ela não corte o dedo. Então a gente sempre tem que colocar ela numa base emborrachada. Certo. E vai afixar na parede, na altura correta que a NBR preconiza. Qual é a altura correta? NBR. Entre 90 centímetros a 1,10 m, dependendo da abertura da porta. Do lado direito ou do lado esquerdo? Do lado sempre da abertura da porta. Se a porta abriu para a direita? Sim, sempre do lado da maçaneta. Do lado da maçaneta. Isso, do lado da abertura.
tá? A porta abre para a direita, então ele está aqui. Sim, ele sempre tem que estar ao lado da maçaneta, na parede ao lado da maçaneta. Antes de abrir a porta, de preferência. De preferência, antes de abrir a porta. Porque a gente Você fez isso na prefeitura toda de Eu fiz isso em todos os setores públicos. Olha Em todos os setores públicos. Então, Não prefeitura... custou nada, né? Porque Não, lá custou nada, latinha de refrigerante. Só custou o trabalho mesmo de fazer e de afixar na parede. Prefeitura de Guaratinguetá, de todas as cidades que estão nos assistindo. Quantas prefeituras tem isso aí que você conhece? As prefeituras... Guará não tem, né? Guará não tem. É isso que eu estou falando. Guará não tem. Guará não tem. Aqui, não sei te dizer, né? Uma cidadã guaratinguetaense à sua disposição. Não sei te dizer. Assim, a gente até às vezes fica meio sem graça de falar da própria cidade da gente. Parece que a gente está falando mal, mas não é falando mal, é falando de que maneira a gente pode encontrar uma solução viável para um problema, para resolver um problema, um conflito, uma situação, para dar uma solução para a questão da acessibilidade. Guará é uma cidade turística, então ela precisa investir em acessibilidade. E a acessibilidade não é só fazer rampa na beirada de calçada e banheiro público. Não é, a acessibilidade vai muito além disso. A acessibilidade é você fazer uma forma, adaptar uma forma de comunicação que possa ser, que possa atingir a todos, que possa servir para todo mundo. A questão do QR Code, por exemplo, né? Guará poderia assumir essa questão do QR Code nos pontos turísticos, para a pessoa com deficiência visual chegar com o celular dela, com o sistema de voz, e saber onde que ela está, que lugar que é aquilo, qual que é a estrutura, qual que é a arquitetura daquela igreja. Eu fui esses dias no Museu Frei Galvão. Essa ideia é bárbara, hein? Consultoria gratuita com a prefeitura. Olha, essa ideia é bárbara, Luciene. Escuta, vocês estão ouvindo isso? Eu fui esses dias no Museu Frei Galvão, gente. Nada está ao alcance das nossas mãos, né? Nada, né? Nada. Tudo tá guardadinho, tropeçou na escada de vidro, né? Tá tudo bonitinho lá, então a gente não pode ter acesso. E de que maneira a gente pode ter acesso a todos esses elementos que não podem ser tocados, mas que precisam chegar até a pessoa com deficiência de alguma forma. Como é que eu vou saber o que tem ali dentro? Como que eu vou saber? É um vidro liso? Liso. Audiodescrição, gente. A audiodescrição hoje é um recurso muito adotado em cinema, em teatro, em museus. O Conselho da Cultura, da qual eu faço parte, já viu que eu vou levar para lá, não é? Essa é a ideia. Então, porque o museu agora está dentro da Secretaria de Cultura, né? Sim. É um museu muito antigo. Né? A gente entende. Você já foi à Casa de Cultura de Paraty? Eu não fui à Casa de Cultura de Paraty. Ela tem um trabalho muito legal com o áudio. Sim. Não é? Você senta, põe um fone bilíngue e muita gente contando história de tudo que tem em Paraty. E a audiodescrição, ela segue esse preceito, né, da tradução bilíngue. Então você pode usar tanto um aparelho de tradução simultânea para ouvir uma narração daquilo que está ao seu redor, ou você pode usar o seu celular para ler um QR Code. Você está fazendo esse trabalho agora de audiodescrição, não está? Sim, eu sou consultora em audiodescrição. Eu já fiz um trabalho grande para a TV Aparecida, uma consultoria para a TV Aparecida, e agora eu estou fazendo outras consultorias para teatro em São Paulo. Eu fiz agora na semana passada um audioguia, uma visita guiada para a cripta da Catedral da Sé. Olha que bárbaro! Então é bárbaro. O que acontece com a audiodescrição? Como é que funciona isso? A gente trabalha sempre em equipe, né? Tem um audiodescritor que ele vai até o local e ele vai captar todas as informações visuais relevantes e vai colocar no papel. Vai criar um roteiro de audiodescrição. Esse roteiro, ele vem para mim como consultora e eu vou verificar. Eu vou lá e falo. A minha direita, aqui a entrada, tem um quadro de 1 metro por 50. Ele é uma Madonna de cortal com uma criança tal. É isso? Ou não? Isso, você vai colocar isso no papel. Né? Você vai colocar para consultoria verificar se aquelas informações elas são relevantes, elas devem realmente estar ali, e para organizar essa informação, porque para que uma descrição se torne audiodescrição, ela precisa seguir algumas diretrizes. Escrever de cima para baixo, sempre do plano da frente
plano de trás, da esquerda para a direita, quais os elementos a gente precisa priorizar ali naquela obra, se a gente precisa priorizar primeiro ação, se a gente precisa priorizar característica física, se a gente precisa priorizar vestuário. Então a gente tem as diretrizes para seguir e o consultor vai fazer essa organização, vai fazer essa verificação. Será que essa imagem que o roteirista, né, que quem enxerga colocou ali, vai ser capaz de formar uma imagem na mente de quem está ouvindo? Porque a pessoa vai ouvir e vai ter que ser capaz de imaginar aquela cena, aquele quadro. Né? Então a audiodescrição, ela é um produto da tradução visual, ela é um produto intelectual. Como é que fica essa imagem dentro do seu cérebro, Luciane? Você sonha? Eu sonho. Colorido, com imagem, com tudo. Que bárbaro! Não, é bárbaro, porque assim, é aquilo que eu falei pra você, eu nunca enxerguei 100%. E no meu sonho, eu faço coisas assim que eu enxergo. Eu enxergo uma mosca na parede, por exemplo, no meu sonho, né? Então eu realizo o sonho de enxergar no sonho. Que delícia! Que bárbaro isso, bárbaro. Olha a consultoria, e você está fazendo isso agora, é um novo trabalho. Eu faço trabalho. isso, é um novo trabalho. Além de dar aulas de braille para quem precisa, para quem necessita. Formação de professores, para quem deseja trabalhar com alunos com deficiência, eu faço consultoria em audiodescrição. Ou seja, nós vivemos num mundo masculino de gente que enxerga, sim, que escuta pouco, porque hoje em dia está todo mundo ficando meio surdo, não tá? Não, de tanto barulho que tem. Você tem uma audição muito mais aguçada do que a gente que enxerga, né? Você não se incomoda, não, às vezes, como eu me incomodo com o aparelhado, com o ruído. Sim, o ruído atrapalha, né? Porque ele tira os outros estímulos ao redor da gente. Então, eu, por exemplo, não gosto de um lugar muito barulhento. Show, baile, essas coisas. Atordoa a gente, atordoa. Eu também acho. Eu brigo, tu não abaixa esse som. Eu fico cega 2 vezes, né? Porque daí eu paro de ouvir o que tá ao redor, porque o som atrapalha. E aí eu já não tô enxergando mesmo, então eu fico cega 2 vezes. Né? Coisa de louco. Coisa de louco. Coisa de louco. Luciane, nós já passamos nossa prosa há muito tempo. Oh, meu Deus! E nem metade nós conversamos ainda. O que foi mais difícil? O que é ser mais difícil? Se você tivesse que pedir hoje, por exemplo, para uma cidade, para um administrador público, o que você quer para uma cidade, para a pessoa deficiente visual? Eu acho que, em primeiro lugar, antes mesmo da estrutura, é ele ter a consciência de que ele tem munícipe com deficiência. E que tudo que ele vai construir na cidade, ele precisa pensar nesse público que é minoritário, mas ele está ali, ele não pode ser invisível diante de uma administração pública. Então a questão, a gente sabe que é difícil a gente adaptar uma cidade, principalmente como a nossa, que tem uma estrutura arquitetônica antiga, mas o pouco que se faz hoje em dia, é preciso pensar em se fazer também com acessibilidade, na questão de calçadas, na questão de eventos, né? Principalmente os eventos. Hoje a gente não vê eventos aqui em Guaratinguetá com audiodescrição, com divulgação em braille. Então, a gente não vê, né? E não é porque o público não tem público. Na verdade, não tem público porque não tem a divulgação, não existe a oferta de serviço. A partir do momento que esse serviço ele é ofertado, ele vai tirar essas pessoas de dentro de casa. Tem que criar cultura. É verdade. Tem que criar essa cultura. Porque às vezes as pessoas falam, não, mas a gente cria uma estrutura, custa caro. Realmente, é mais caro. Mas o benefício que isso vai trazer vai ser um benefício muito maior do que o custo. Aí eu fico pensando assim, mas o evento como? Uma peça de teatro, por exemplo. Uma peça de teatro. Aí teria uma estrutura com fone de ouvido. Com fone de ouvido. Para descrição para você que não enxerga, é isso? Para as pessoas que não enxergam. E não só audiodescrição, a gente tem que pensar no intérprete. Lá em Caraguá, todo evento público, por exemplo, um pronunciamento de prefeito, era colocado o intérprete em Libras para falar lá com o surdo. Aqui em Guará, por exemplo, as postagens do Facebook da prefeitura, elas não são acessíveis pra gente. Por quê? Porque são colocados geralmente vídeos com musiquinha, passando a imagem, sem audiodescrição, sem intérprete de Libras, sem nada. Ou colocam uma fotografia e
tecnologia ela hoje esteja avançada, os nossos leitores de tela, que é aquilo que a gente usa no celular, né, que é um recurso que ele fala com a gente a todo momento. É um celular diferente. É um celular, não, um celular comum. É um celular comum. Você só ativa essa função. Eu só ativo a função de acessibilidade, deixa eu diminuir a velocidade. Tá rápido, né? Aí. Agora tá mais devagar, então a gente acessa todo o... Aí, ó. A gente acessa... E assim, o Facebook da administração, por exemplo, ele não tem descrição nas imagens. E vários municípios, várias empresas, eles adotam a descrição da imagem. Está aparecendo? Ah. Tá lendo porque esse aqui é um texto. Esse é um texto. Mas quando tem uma foto, por exemplo, a gente não consegue saber o que está na foto. O que é que está aí? O que fala essa foto? Precisa ter Precisa ter, por exemplo, uma legenda, né? No mínimo uma legenda. No mínimo uma legenda. Perfeito. Né? Então, são coisas que não elevam o custo, não vão onerar o município, não vão trazer prejuízo para a empresa, mas que podem tornar as mídias sociais a estrutura mais acessível. Né? E a divulgação dos eventos da cidade chega a mais pessoas. Chega a mais pessoas, porque as pessoas não participam. E cria mais público. Cria mais público. Você já pensou se Guará tivesse acessibilidade para deficiência visual? Seria Agora naquele sonho. Já pensou aquele corredor que vem agora, que vai ser feito lá de baixo, da linha do trem até a matriz, a casa de Frei Galvão e tal, audiodescrição e tudo mais? Já pensaram nisso? Com QR Code. Ou turma do Conselho de Turismo da cidade? Não é? Chama essa moça, só quem vive que sabe. Né? Eu acho que... Só quem vive a situação é que sabe o que falta. Quem vive sabe o que falta. Quem precisa sabe o que falta. Pra gente fechar uma pergunta que parece meio bobo, tá rodando aí nas redes sociais, que na bengala do deficiente visual, quando tem um lenço vermelho amarrado, é sinal de alerta e tal. Eu não entendi essa história. Isso existe ou é mais um fake? Não, o que acontece são as cores das bengalas, né? As pessoas acabam identificando a questão da deficiência visual pelas cores das bengalas. Ah, tem cor? Pra mim era tudo uma cor só. Então, tem um movimento de bengala verde, da bengala verde, que diz que quem utiliza a bengala com a ponta verde, né, com o último gomo verde, são as pessoas com baixa visão. E a bengala vermelha, a pessoa que não enxerga nada. Mas isso aí é uma questão, é um movimento recente que surgiu aqui no estado de São Paulo e está sendo disseminado pelo Brasil todo, mas ainda não tá em uso oficial. Tem alguns municípios que já instituíram o Dia da Bengala Verde por conta da baixa visão, mas quem precisa mesmo utiliza qualquer bengala. Utiliza qualquer bengala e além do mais vai ter que ficar batendo a bengala para saber se tem que subir ou descer. Ou senão se enfiar no buraco. Ou se enfiar no buraco. A melhor coisa do mundo é rir da gente mesmo, não é verdade? Com certeza. É a melhor coisa do mundo e você está dando uma lição para todos nós. Luciene, a sua capacidade mental, a sua inteligência, o seu amor no coração, a sua vontade de viver contagia todos nós. Porque tem muita gente que está com dor no dedinho do pé e está reclamando da vida aí pros cantos. Não é? Ai, show! Não é? Show! Escute, nós precisamos conversar mais, viu? Com certeza. Um tema específico. Eu queria apresentar você. Você está convidadíssima a voltar aqui mais vezes. Com prazer. E as pessoas que estão nos assistindo também, eu convido todos. Que tal a gente fazer uma filmagem andando e você mostrando as dificuldades, mas sua mãe vai junto, porque vai que você tropeça e cai. Não é? É um desafio, né? É um risco que a gente corre, mas vamos. Daí a gente mostra direitinho o que tem que fazer, o que não tem. Né? Elizabeth Sampaio, eu acho melhor você conversar com essa moça um pouquinho mais. Que linda, Beth. Um beijo pra ela. Beth é uma querida. Não é? Então vamos, as escolas também precisam fazer essas latinhas aí, não seria muito legal. São projetos que a gente pode implantar, né, sem custo. Sem custo. Sim. Esse e vários outros projetos que foram implantados em outros municípios que eu estive e que deram certo. Deus me pague, Lu. Amém. Obrigada. Normalmente eu faço um programa de 30 minutos, nós estamos com 50 minutos aqui. Então. E o povo está
ali, compartilhem. Venham visitar a nossa sala de recurso. Aqui eu faço atendimento particular e personalizado para pessoas com deficiência visual que precisam, né, tanto aprender braille, tecnologia, que é o uso do celular, dos computadores. É mesmo, as crianças precisam aprender, né? Precisam, Hoje as tecnologias, elas vieram para ajudar a gente. Então a gente tem leitor de dinheiro, então a gente tem um aplicativo que a gente coloca a nota aí embaixo e ele fala que nota que é. A gente tem aplicativos que fazem leitura de... As notas não tem furinho de braille? As notas, elas são muito gastas, né? Vai passando de uma mão para outra, não tem como fazer o relevo. Então a gente tem esse aplicativo que faz a leitura das notas. A gente tem aplicativo que faz leituras de cenários. Então você tira uma foto, ele fala que cor que tá ali na foto, o que aparece na foto, leitores de documento. Então a gente tem infinitas possibilidades e tudo aqui você pode aprender comigo. Se precisar, pode indicar e venham me visitar também. Endereço? Estão convidados. Endereço? Vou dar meu WhatsApp, que daí fica mais fácil da gente programar. 981020340. Eu fico no Pedregulho, mas aí pode me mandar um zap que a gente combina o melhor horário, o melhor dia. Eu vou pôr o seu zap aí já, para todo mundo. 981-02-0340. Você arrumou um número bom também, né? Bom, né? 234. Sim. É isso aí. Lu, obrigada beijo, de novo. Neuza. Outro pra você. Deus te abençoe. Beijo pra todo mundo que assistiu. Deixa eu dizer só um lembretinho. Eu tô aqui com o almoço moleza, sorteio pela Loteria Federal do dia 30 desse mês. A cartelinha custa R$10 em prol do Asilo Santa Isabel. São 4 números. O que você vai ganhar? 6 almoços no Graniza, tá bom? 6, tá? Pode comprar, tem carnê lá no Graniza. Você que está indo almoçar no Graniza lá, R$10, está lá no caixa, pode pedir. Ou então zapeie para mim também. 997-455233. Almoço moleza, Graniza em prol do Asilo Santa Isabel. R$10, Loteria Federal do dia 30 desse mês, da semana que vem. Compre logo o seu, tá? 6 almoços de terça a sexta no Graniza, tá bom? 10 conto? Nossa, maravilha. R$10, 10 contos. Beleza, e o Asilo Santa Isabel agradece de coração. Lu, de novo, obrigada. Imagina, Beijo vocês obrigada. E compartilhem esse programa. Beijo. Que foi muito bom, hein? Beijão, amanhã tem mais.